Nós estamos vivendo a Semana Santa e certamente esta data comemorativa ela é a mais importante para os cristãos. A nossa esperança, portanto, não está no nascimento, no Natal, mas sim na Páscoa, porque a Bíblia diz: se Jesus não morresse e não ressurgisse dentre os mortos, vã seria a nossa fé. Então, para estes dias, é necessário uma reflexão do verdadeiro sentido da morte do Senhor. Para hoje, eu quero lhes apresentar a glória da morte. E nós vamos meditar no Evangelho de João, lá no capítulo 12, a partir do versículo 20, que nos diz assim o Senhor: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, porém, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Por que os gregos querem ver a Jesus? Precisamos entender aqui que no contexto do Senhor Jesus, no contexto dos evangelhos, ainda que a Grécia estivesse sob o domínio político dos romanos, ela ainda era conhecida por ser o berço da filosofia. A Grécia é a terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Portanto, uma região dotada de profundo respeito por causa de sua cultura, por causa do seu humanismo filosófico. E certamente os gregos sabiam que Jesus era um homem muito sábio. Então queriam, de alguma forma, desfrutar do conhecimento deste homem que veio dar uma grande aula, uma grande lição, um grande ensaio filosófico. Os gregos queriam beber da sabedoria do Senhor e desfrutar do seu conhecimento. Percebamos que, de alguma maneira, as pessoas querem ver a Jesus. Só que a grande maioria quer apenas desfrutar das bênçãos, dos ensinamentos que ele pode oferecer, no entanto, sem experimentar uma transformação de vida. Outros querem apenas ficar na superfície de vê-lo de longe e não ser incomodados com seu status quo. A grande questão é que grego queria sabedoria. Judeus pediam sinais. Esta é a tônica da vida. Os judeus querem sinais e os gregos querem sabedoria. É por essa razão que mais tarde o apóstolo Paulo vai afirmar categoricamente: tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Você já ouviu a expressão
crente sinaleiro, ele está sempre pronto a esperar um sinal. E aí então ele corre, eu estou procurando um sinal, um milagre do Senhor. Não, eu quero apenas beber da sabedoria, mas eu não quero me incomodar. Então, o apóstolo Paulo é categórico. Esse povo pede sinal. Esse povo pede sabedoria. Mas nós pregamos o poder de Deus. E o poder de Deus é a cruz. Por isso que a Semana Santa e na Sexta-feira da Paixão é o seu ápice. Ela apresenta essa grande questão que certamente detona com gregos e judeus. Como pode falar sabiamente, mas se propor a uma morte tão estúpida? É a glória da morte. E eu e você precisamos conhecê-la. O próprio Senhor Jesus vai dizer que nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, que 3 dias e 3 noites esteve no ventre do grande peixe, e assim também será com o Senhor, com o Filho do Homem, que estará 3 noites, 3 dias no coração da terra. Este é o sinal que é dado a essa geração má, perversa, corrupta. É o sinal da morte, é o sinal da ressurreição. E você? O que é que está procurando do Senhor? Sinal? Sabedoria? Por que é que você quer ver o Senhor Jesus? Então Jesus diz aos 2 discípulos: é chegada a hora. É chegada a hora do quê? De receber tapinha nas costas? É chegada a hora de ser massageado no meu ego, porque finalmente alguém quer ouvir de mim? Olha que interessante, os gregos, na sua sabedoria, querem conhecer da sabedoria do Senhor. É chegada a hora, será, de receber galanteios? Nós somos assim. Você já percebeu? Nós queremos tapinha nas costas. Nós queremos ser ouvidos nas esquinas da vida. Queremos que as pessoas prestem atenção naquilo que estamos falando. Queremos aplausos. Queremos nos apresentarmos bem na foto. Nós somos a famosa geração selfie, ou seja, aquela que faz de tudo para ser curtida e apreciada pelos seguidores. E se porventura a foto não ficar bem, o que a gente faz? Deleta, apaga, porque o que importa é alguém curtir, independente do seu conteúdo ou seu significado. Meus queridos, nós vivemos o mundo das aparências, o mundo das ansiosas solicitudes. Nos esforçamos e corremos o tempo todo, e até mesmo frequentamos uma instituição religiosa, lemos a Bíblia para parecermos alguém de boa vontade, boa índole, uma pessoa santa, quem sabe, né? Eu sou muito bom, eu pratico boas ações, eu não cometo pecados. Eu tenho para você, para mim, para todos nós, uma mensagem muito importante. Independente daquilo que você está fazendo, você precisa crer e descansar que a obra já foi feita. A obra da cruz é plena, é poderosa, ela é perfeita para salvar você desta natureza má e perversa. Por isso é chegada a hora da glória. Tudo muda, não em ver ao Senhor, mas em ser transformado pela morte da morte
na morte de cruz. É através da cruz do Senhor Jesus que então experimentamos uma nova vida. A glória, meus queridos, começa na morte. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, produz muito fruto. Por isso que a sequência do texto é: quem ama a sua vida vai perdê-la. O que é que você tem feito? Muitas pessoas afirmam: nós somos filhos de Deus, mas vivem uma vida aquém dos propósitos do Pai para elas. E para tais pessoas se faz necessário o entendimento de que, de fato, elas são descendentes naturais do velho homem adâmico. E por esta razão jamais conseguirão agradar a Deus pelos seus esforços, pelaquilo que fazem. E por viverem na prática dos pecados, elas precisam urgentemente da graça e da bondade do Senhor, para o que a Bíblia chama de novo nascimento. Eu e você, segundo as Escrituras, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas por obra e graça do Senhor fomos aceitos no corpo do Senhor Jesus. Nós somos transformados, Ele tirou-nos do império das trevas. Isso é obra da graça. Por isso que a Bíblia vai nos dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, e é dom de Deus. A glória começa na morte. Você quer glória? Morra em Cristo. A mensagem é bem clara: é da morte que renasce a vida. A mensagem do Senhor, portanto, vai dizer para mim e para você: quem ama a sua vida de alma, a sua vida psique, vai perdê-la. Mas aquele que aborrecer a sua vida, aborrecer o seu cotidiano pecaminoso, negando-se a si mesmo, esse experimenta a vida e vida eterna. Então, antes de querer ser aceito, antes de receber tapinhas nas costas, elogios, galanteios e ficar bem na foto, creia e descanse que o fato é um só. O nosso homem velho precisa ser crucificado, e foi. Na mesma cruz, eu e você morremos juntamente com o Senhor. Então, saiba que a morte é onde tudo se encerra, por ser ela a porta de entrada para a vida. E então, à semelhança do grão de trigo, é preciso morrer para frutificar. Alguém me perguntou esses dias: como eu faço para morrer? E a minha resposta foi: crendo que a morte de Jesus é a sua morte, e consequentemente a ressurreição dele também o é. Romanos capítulo 6, versículo 5 nos ensina: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Aquele que crê em sua morte juntamente com Cristo descansa na vida ressuscitada que está assentada juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Não é necessário estar bem na foto.
pois a nova identidade do cristão é Jesus. É o fato de que a cruz de Cristo é a nossa cruz. Quem ama a sua vida, perde-a. Então, meus queridos, está mais do que na hora de você crer e descansar que Jesus veio para salvar você dos seus pecados mediante a obra da cruz, que não está solitária com o Senhor. A cruz é minha, a cruz é tua, a cruz é nossa. A frase que deve dar sentido à minha caminhada e à tua é uma só. Eu não apenas fui crucificado com Cristo, eu estou crucificado com o Senhor. Eu não apenas morri com Jesus, eu estou sempre levando por toda parte o morrer do meu Salvador, e descanso que, assim como Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele me fez ressuscitar para uma novidade de vida. Portanto, quem está vivo em mim é Cristo, o Senhor, soberano, que verdadeiramente me salvou. Quem ama a sua vida, perde-a. Meus queridos, que nesse dia possamos nós, pela fé, cremos e descansarmos que o significado da paixão é a morte do Senhor. Ela substitui-me ao mesmo tempo que inclui-me. No mesmo madeiro nós fomos crucificados para desfrutarmos da celebração da Páscoa, a saber, a ressurreição. Para amanhã eu continuo esta mensagem dizendo de que maneira Deus fez isso. Eu vou continuar o livro de João, capítulo 12, para dizer para vocês que quando ele foi levantado, nós fomos levantados, atraídos com ele para a morte. Mas por enquanto, creia e descanse. A morte de Cristo também é tua. Quem ama a sua vida, perde-a. Que Deus continue te abençoando para que você permaneça abençoado.